Sejam bem-vindos ao programa Palestra na Fraternal. Hoje estamos recebendo a palestrante Adriana Voltolin, com o tema Maturidade Espiritual. Rádio e TV Fraternal, sempre sintonizada em você. Boa noite a todos. Que a doce paz de Jesus continue a nos envolver e que a gente possa aproveitar um pouco esta noite e aprender um pouco mais com os ensinamentos de Jesus no Evangelho. Em março de 2023, foi publicada uma reportagem a respeito de uma jovem senhora de 45 anos, cujo nome era Juliana Carvalho Lopes. Ela morreu vítima de câncer e durante o período que ela estava em cuidados paliativos, ela se propôs a fazer uma carta de despedida para os seus amigos e familiares. Ela escreveu um e-mail e ela mandou para as pessoas que ela queria, mas com uma ressalva que só fosse aberto esse e-mail depois do seu desencarne. E assim foi feito. E a carta, ela se iniciava assim: minha hora chegou e está tudo bem, gente. E ela continua falando várias coisas, ela faz uma série de recomendações, dizendo que ela se preparou para aquele momento, que ela estava tranquila, que era para as pessoas, à medida do possível, e desmistificando o tema vida e morte, porque isso fazia parte do processo, era natural para todo mundo. E no final da carta ela fazia um pedido, para que as pessoas, após o seu velório, elas saíssem de lá e fossem, nas palavras dela, curtir um sambinha e comemorar a vida. Que elas pudessem, sim, chorar, mas que principalmente lembrassem dela com muita alegria e que elas a cada vez mais pudessem curtir a vida. E aí eu fui procurar no dicionário o que significava a palavra maturidade. E lá está escrito que maturidade é o estado ou condição de ter atingido uma forma adulta, plena realização de consciência. Então, quando nós lemos a reportagem e vemos uma situação dessa, a gente não tem como falar que essa pessoa não tinha maturidade. Maturidade emocional e espiritual. Porque é muito difícil, quando você está um processo com uma doença tão difícil como essa, você ter essa leveza, essa consciência de que ela pôde fazer o que estava ao seu alcance, que ela fez o que estava ao seu alcance, mas que ela estava tranquila com a nova situação dela. Jesus, em Lucas, capítulo 9, versículo 23, nos diz assim: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e me siga. O que essa pessoa, essa moça, de tão tenra idade fez, Uma jovem de 45 anos fez senão pegar a sua cruz e seguir os ensinamentos de Jesus, tentando ser a mais tranquila possível, sem reclamações, se resignando diante da situação que ela estava vivendo e ainda conseguindo confortar aqueles que estavam à sua volta e que estavam sofrendo com a situação que ela estava passando. Ela pegou a sua cruz, e conseguiu carregá-la da forma mais leve possível. Quantos de nós, quando estamos passando por uma situação muito difícil, a gente, naquela conversa com Deus, falamos assim: puxa vida, tem certeza que essa cruz é a minha mesmo? Tem certeza que todo esse sofrimento que eu estou passando é meu mesmo? Será que não exageraram na dose?
E aí, como diz naquela historinha, né? Você vai lá, você reclama, vai lá na loja das cruzes, né? E aí você escolhe, fala, não, essa cruz minha está muito pesada, eu vou escolher outra. E aí você procura e pega uma cruz e fala, não, essa é a cruz ideal. É essa cruz que eu quero para mim. É essa que eu dou conta de carregar. E aí, aquele espírito guardião, ou o seu anjo de guarda, ou aquele que estava lhe acompanhando, diz assim, pois então, essa era a sua cruz. É exatamente essa cruz que você tem que carregar. E muitas vezes isso é tão difícil a gente passar por uma situação dessa, sem reclamação, sem choro, sem todas as barganhas que nós fazemos durante esse período, né? Porque nós ainda estamos na infância espiritual, onde, como aquelas crianças mimadas, quando as coisas não dão certo para a gente, o que a gente faz? A gente resolve barganhar, num primeiro lugar, se isso acontecer dessa forma, eu vou agir daquela forma ali. E depois, não dando certo, eu começo a fazer birra, falar, não, isso não é para mim, não é possível que isso está acontecendo comigo, e culpo todo mundo que está à minha volta, culpo o universo, culpo a vida, culpo Deus, menos quem deveria ser culpado, que sou eu mesmo. Que se eu estou passando por aquela situação, provavelmente, em algum momento, se não nessa encarnação, em outra, eu deveria passar por isso. Somos espíritos eternos. E temos várias e várias encarnações. Essa aqui não vai ser a primeira e certamente não será a última. E como espíritos eternos, nós temos uma única missão quando nós reencarnamos, que é melhorar, que é progredir espiritualmente, chegar até onde nós podemos frente à nossa perfeição relativa, né? Porque perfeitos, provavelmente não chegaremos. Mas até onde eu posso ser perfeito, essa é a minha missão quando estamos reencarnados. Só que nós nos esquecemos, né? Nós viemos para cá, graças a Deus, temos a bênção do esquecimento e nós nos esquecemos no que nós nos propomos. Mas essas nossas promessas e os nossos compromissos ficam marcados no nosso inconsciente. E certamente nós sabemos exatamente o que nós temos que melhorar. Certamente nós sabemos exatamente o ponto que faz com que eu tenha novas conquistas e novas melhoras espirituais. E essas conquistas, elas vão acontecendo aos poucos. Numa reencarnação, dificilmente, se a gente conseguir passar por uma situação e ter certeza que nós conseguimos melhorar em alguma coisa, já está de bom tamanho. Porque nós não vamos mudar da noite para o dia. Naquele mesmo trecho onde Jesus pede que peguemos nossa cruz, né, e possamos segui-lo, ele pede para que a gente se negue dia a dia. E o que ele quer dizer com isso? Deixe as coisas que não são tão boas, que estão na sua vida, né, no seu caminho, o orgulho, a mágoa, a falta de amor, o desrespeito, o egoísmo. Deixe de lado e dia após dia tente se melhorar. Conquiste novas situações. Troque tudo isso pelo amor, pelo respeito ao próximo. Entenda que todos nós estamos a caminho. Estamos a caminho da perfeição, uns com mais dificuldades, outros com menos dificuldades, mas todos estamos a caminho. Somos filhos do mesmo Pai. De um Pai amoroso, de um Pai misericordioso, que cada vez mais acredita na gente e tem certeza que tudo dará certo. Então, nós não podemos olhar o outro com falta de respeito,
Nós temos que entender que a gente não sabe quais são as dores que passa, que cada um tem a sua cruz. E nós não sabemos o tamanho da cruz do outro. Malemar, nós sabemos da nossa. E que muitas vezes nós discutimos, né? Nós achamos ruim por ter que carregá-lo. Então, a cada dia se negue, a cada dia melhore. E cada vez que você conquista essas novas virtudes, isso vai ficar marcado no seu espírito. E certo é que voltaremos a reencarnar mais muitas vezes, né? Muitas vezes. E essas conquistas serão conquistas do espírito. E vão fazer com que cada vez mais tenhamos a maturidade espiritual que nós almejamos e desejamos. Que como um espírito eterno, nós acreditamos que teremos, né? Então, quando nós vemos a história desta moça, e nós falamos assim, nossa, mas como que ela pode ser tão resiliente, com tanta tranquilidade, enfrentar uma situação tão difícil? Provavelmente, essas conquistas já existiam. Ela já tinha tudo isso dentro dela. Essa maturidade já estava bem avançada a caminho. E é por isso que quando reencarnamos com pessoas diferentes. Para que através dos exemplos, dos bons exemplos, possamos aprender, né? E pegar para nós. E aqueles que não nos servem, que nós deixemos de lado. Mas nunca, em nenhum momento, que a gente os critique, que a gente os coloque para baixo, porque ele está a caminho junto conosco, fazendo o seu melhor. Quando nós começamos, né, a perceber o quanto nós precisamos, né, destas conquistas e conquistar essa maturidade, pouco a pouco nós vamos deixando a infância espiritual, onde somos crianças mimadas, e vamos aceitando o não da vida. Sabe aqueles não redondo que a gente não entende? Que a gente fala, mas por que eu estou passando isso agora? Aí a gente para de se perguntar por que comigo e começa a perguntar para que isso está acontecendo comigo? Qual é a lição que eu tenho que aprender nesse momento? E isso acontece muitas vezes quando passamos num período com uma doença desta, tão difícil. É um momento que nós paramos para pensar. E vamos refletir para quê? Qual a lição que eu tenho que aprender? Certo é que muita gente passa ileso. E todas as lições que deveriam aprender, não aprende. Mas muitos de nós aprendemos sim. E percebemos que aquilo era necessário. E que Deus está ali, olha, olhando de bem pertinho. Em nenhum momento Ele nos esquece. E Ele está olhando de bem pertinho, dizendo não naquele momento, porque Ele sabe que aquilo era muito importante para o nosso caminho rumo à perfeição, para a nossa melhora como espíritos. Era muito importante tudo isso. Só que muitas vezes nós não aceitamos esse não. E aí, como assim um momento de uma entrega de um ente querido, né, num momento do luto, a gente começa a barganhar. E aí a gente fala assim, não é possível. Não é possível que Deus está me deixando passar por essa dor tão infinita. E muitas vezes nós nos revoltamos. Nós brigamos com o Criador. Nós ficamos com raiva. Que naquele momento, no momento de luto, é até plausível, né? Que a gente tenha esta raiva, mas por um momento. É necessário que aos poucos, de pouco em pouco, a gente comece a perceber, serenando os nossos corações,
que Deus jamais faria com que a gente fosse infeliz e sofresse. Que aquilo, como disse a moça na carta, faz parte da vida. Todos nós nascemos e um dia voltaremos para a pátria espiritual. Voltaremos, né, da onde nós viemos. E isso faz parte. Só que a gente não fala, né? É muito difícil a gente falar sobre esse assunto. Então, nesse momento, a gente fica com raiva. Mas, pouco a pouco, a gente vai serenando os nossos corações. E, à medida que nós temos essas conquistas espirituais e um pouco essa maturidade vai aparecendo em nosso coração, nós começamos a trocar, neste momento, o choro do desespero pelo choro de saudade pelo ente querido, né? Porque, afinal de contas, a partida dele não significa... O que ele significou na nossa vida não foi só aquele momento da partida. Foi o amor que ele deixou, os ensinamentos, a sua memória, os momentos de alegria e inúmeros momentos que nós vivemos juntos. E aí, sim, o choro da saudade, que é um choro tranquilo, não de desespero. E aí passamos, a partir desse momento, honrar a memória daquele que viveu conosco durante tanto tempo e agradecer a Deus por ele ter permitido que a gente tenha podido viver com ele por aquele momento e viver tantas experiências boas e viver tantos momentos de alegria que ficaram marcados no nosso coração. Então, percebam, meus queridos, que a maturidade, ela vai chegando pouco a pouco, a partir dessas conquistas que nós temos na nossa vida. A partir desse momento que nós vamos passando por essas provas, porque, afinal de contas, nós viemos nesse planeta que ainda é um planeta de provas, né, e expiações, para poder conseguir essas conquistas, para conseguir essa maturidade. Devagar, pouco a pouco. Irá ter recaídas? Muitas. Muitas vezes iremos recair. Muitas vezes. Mas isso faz parte do processo. Isso faz parte do nosso caminhar. O importante é que cada vez que a gente caia, a gente se levante rapidamente. Que a gente não fique lá onde a gente caiu. Que a gente se levante, erga a cabeça e continue. Afinal de contas, como diz a música, né? A lição nós sabemos de cor. Só nos resta aprender. Então, a lição nós sabemos o que nós temos que fazer. Agora, nós precisamos aprender a fazer corretamente. E saber que em todo este processo, em nenhum momento, Deus soltará a nossa mão. Em nenhum momento. Ele sempre estará do nosso lado, nos orientando, nos protegendo, nos abraçando, dizendo, olha, eu estou aqui. Basta com que a gente tenha olhos de perceber, abrindo o nosso coração para senti-lo. E aí, nesse caminhar, essa maturidade vai acontecendo e começamos a virar adultos. Adultos espirituais, né? Adultos onde nós não fazemos mais barganhas. Adultos onde nós paramos de dar tanto valor à matéria e começamos a dar mais valor às coisas que não se mede, que é o amor, que é a alegria, que é os momentos que passamos juntos com as pessoas queridas. É interessante que nessa reportagem, onde se fala dessa moça, o marido dela diz assim que durante esse ano, um ano que ela ficou doente, eles nunca aproveitaram tanto a vida como eles aproveitaram naquele momento. Mesmo ela doente. Por quê? Porque ela percebeu que ela estava indo embora. E ela precisava se despedir daqueles que caminhavam junto com ela. Então ele falou, a gente foi em muitos lugares, a gente foi em muitas festas, nós fizemos várias coisas que nós não fizemos durante todo o tempo que a gente era casado. Então, percebam, é necessário que a gente passe por uma situação tão difícil para a gente dar valor para o que é realmente necessário. Ok, pelo menos
ela percebeu isso a tempo e deu valor, né? Muitas pessoas passam a vida inteira e não percebem isso. Uma vida longa e não percebem isso. O quanto é importante a vivência com os seus familiares, com os seus queridos. E aí? Vivemos na nossa infância espiritual, onde achamos que tudo deve acontecer da maneira que eu quero, da maneira que eu acho o correto. Pois é, meus amigos, que difícil, né? Que difícil a gente imaginar que a gente acha que batendo o pé a gente resolve tudo. Não. Vamos trabalhar nos negando a cada dia, deixando de lado os sentimentos que não são bons, respeitando o próximo, respeitando aquele que caminha junto comigo, percebendo que eu posso discordar, né? Mas eu tenho que respeitar as suas opiniões, respeitar o seu jeito de viver. Em momentos tão difíceis que vivemos hoje em dia, isso é tão difícil de acontecer. Para que tanta discussão e tanta briga? Se o que importa mesmo é viver em paz na sua consciência e em paz com os outros que convivem com você. Vamos, pouco a pouco, nos melhorando e fazendo com que a gente possa acreditar, né, que essa maturidade vai chegar. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec fala assim para a gente: reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelo esforço que faz para vencer suas más tendências. Então, a transformação moral faz parte da nossa vida. Nós não podemos voltar para a vida além da vida com da mesma maneira que nós chegamos aqui. Nem se for um degrauzinho de uma folhinha de sulfite, nós temos que melhorar. E isso só é feito através do trabalho diário, do trabalho de transformação que nós temos. Nossa vida não é uma vida onde a gente tem aquela certeza que tudo está feito. Não. A nossa vida é uma construção diária. E nós temos que vencer isso. Trabalhando e ser protagonistas da nossa vida. Sempre. Só assim nós poderemos alcançar essa maturidade que nós tanto esperamos. Ser espíritos melhores. E quando nós chegarmos lá do outro lado, a gente fazer a nossa listinha do que é que nós conquistamos, nós conseguimos fazer uns checklist lá, ticar com os verdinhos, né? Como se usa hoje em dia nas redes sociais, nos nossos, né, nos trabalhos, enfim, pela internet, fazer o check, que desta vez eu consegui resolver esta questão e conquistar mais uma virtude para a minha vida. E para finalizar, eu gostaria de ler um poema que é de um escritor baiano, Edgar Aberrunsen, que ele diz assim: dizem que Deus não tem pressa. E talvez seja isso mesmo. Ele sabe que vai acontecer, só não conta pra gente, só não deixa a gente saber. Deus quer que você aprenda com o processo, que você guarde e aguarde, que seu coração se acalme. Tem coisas que é só entre você e Ele, nada mais. E não adianta espernear, é confiar e não deixar a esperança escapar. Não deixar a fé escapulir. Deus quer mais que você seja o resultado do tudo.
de todo o processo, para que no final esteja pronto para receber a bênção que você merece. Então, que a gente possa entender que muitas vezes o não que nós recebemos da vida, ele é muito importante para a nossa conquista, para a conquista da nossa maturidade espiritual. E que a gente possa, nesse momento, no momento que nós estivermos recebendo esse não, onde nós não estamos entendendo nada, que a gente não sabe para que lado correr, que a gente possa, em nossas orações, colocar as nossas mãos, colocar a nossa vida nas mãos de Deus e confiar, porque Ele sabe exatamente o que nós precisamos. Que Jesus nos abençoe e que a gente possa melhorar cada vez mais. Muito obrigada. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.